o tio Paca, na sua idade, nem ouvido devia ser. Nem capturado, ou com a tentativa de capturarem com aquela brutalidade toda, não devia ter sido. Enquanto sobrinha direta do tio Paca, é um teatro, é uma grande asneira que a Sua Excelência, Sr. Presidente João Lourenço, acabou de fazer. Por quê? Porque ele devia olhar para o passado e receber lições do nosso falecido pai, quando em vida o avô Mendes de Carvalho teria à meia-noite ido ao palácio xingar o nosso pai. Inclusive chamou-lhe nomes, seu gatuno, seu malandro. Colocamos-te à frente do país para resolver o problema do povo e não o teu problema. Sai-te desta cadeira da presidência que não estás aí a fazer nada. O avô Mendes de Carvalho era um homem muito rato. E o mesmo também o nosso tio, o seu filho, também está a cumprir o seu legado. E o meu pai normalmente acolheu o velho em casa, conversaram, chegou inclusive a perguntar se valia a pena o velho Mendes de Carvalho colocar-se no seu lugar como presidente e o nosso pai como presidente retirar-se e colocar-se numa posição humilde. E o avô Mendes de Carvalho disse que sim, já é hora de tu renunciares à presidência. E foi isto que fez, depois de muitos anos, poucos anos, então, o nosso pai decidir dar o lugar ao senhor presidente João Lourenço. Portanto, a história é feita também para nos ensinar, não é? Portanto, foi uma grande asneira que o senhor presidente João Lourenço fez. Devia ouvir as reclamações do tio Paca, acolher com bastante seriedade e cumprir, porque o país está desgovernado. O país está numa pobreza gritante desde que o presidente João Lourenço tomou o poder neste país, e são razões suficientes para que o tio Paca pudesse inflamar-se de ira e, portanto, preferir as várias, como foi dito na PGR, as várias calúnias e ofensas à moral e ao bom nome de Sua Excelência, o presidente João Lourenço. É uma asneira. Mas nós, enquanto família, estamos à volta do nosso tio a cerrar fileiras. Inclusive, no dia em que o advogado foi buscar o nosso tio em casa, para então apresentar-se à PGR, 20 homens estavam dentro do nosso restaurante, mas para matar o nosso tio. Não era para facilitar a ida até a PGR e ser ouvido, era para matar. Inclusive, o nosso carro, tivemos que entrar pela cave da PGR e mesmo assim eles vinham atrás para matar. Portanto, atitude brutal, animalesca do senhor presidente João Lourenço vai lhe custar bastante caro, porque não se toca num general da dimensão do nosso tio. E bem escutaram quando enviaram os seus emissários ao Brasil para questionar como se prende um general, e os generais no Brasil responderam que não se pode prender um general na reforma. Mesmo assim não aprenderam. Portanto, nós entendemos que foi um ato bastante animalesco, brutal, mas que vai custar caro ao Sr. Presidente João Lourenço. Devia pedir desculpas o quanto mais breve o possível. As desculpas cabe a um homem de honra e de grande dimensão. Aos pequenitos é muito difícil pedir perdão. Presidente João Lourenço é pequeno? Digo, na estatura não, porque até eu devo-lhe bastante respeito pela idade, tem a idade de ser meu pai. Mas os atos que o seu governo vai fazendo é mesmo de uma dimensão pequena. O tio Paca, na sua idade, nem ouvido devia ser. Nem capturado, ou com a tentativa de capturarem com aquela brutalidade toda, não devia ter sido.
Por quê? Porque os Mendes de Carvalho, a família Mendes de Carvalho, é que nomeou o nosso pai presidente da República. Ao contrário das histórias que se diz que houve um testamento que o doutor saudoso Agostinho Neto teria deixado com o nome do nosso pai. É mentira. O avô Mendes de Carvalho é que nomeou o nosso pai. Portanto, a família Mendes de Carvalho é a gema central da tribo Quimbundo, os donos do MPLA. Então é preciso ter cuidado em tocar um mais velho como o tio Paca. É preciso ter muita falta de concentração, ou não estava num estado natural, para intimidar um homem daquela dimensão, como o nosso tio. E toda a nossa família, porque o nosso tio é que nos protege. Protege-me a mim, protege a Isabela, a Tizé. Portanto, a família Mendes Carvalho são os donos do MPLA. Exatamente. Olhando para então, há vários generais a serem notificados, como no caso do general Copelipa, que foi ilibado do processo, mas também está em volta o general Higino Carneiro. O tio Higino, com todo respeito, um grande general, e para nós é o único que pode salvar este país. Pode salvar o MPLA, sendo candidato, e pode salvar o país. Bom, porquê que o Higino Carneiro é que deve salvar o país? Como é que fica o Adalberto Costa Júnior, engenheiro Adalberto Costa Júnior? Engenheiro Adalberto Costa Júnior é meu presidente, porque eu ainda faço parte desta grande família da UNITA, e há pouco tempo fiz parte do Congresso e votei ao meu presidente. Mas a bom da verdade, e temos que ser honestos, é preciso ter-se bastante contenção e saber-se quem realmente domina os meandros do poder deste país. Quem domina? Os generais que são do MPLA, que é o tio Higino, que é o tio Paca, que é o tio Copelipa. Esses são os generais que dominam os meandros deste país. O engenheiro Adalberto Costa Júnior não domina? Não. O engenheiro Adalberto Costa Júnior portanto, seria o ideal, mas o real é quem está na matriz. A matriz, quem gera os recursos, quem controla a matriz do país, ainda são os generais do MPLA. E só eles é que podem fazer até o levantamento deste país. É muito fácil obter-se o código de segurança do país e desativar-se a informação dentro e fora do país. Mas não é um general, portanto, do lado da oposição. O engenheiro Adalberto Costa Júnior é tido como Jesus o Salvador de Angola. Como é que olha para isso? Eu respeito as posições de quem teria assim lhe considerado, mas Jesus só foi um, e este nunca mais vai voltar, e este é muito difícil nós nos aproximar à sua posição. Por quê? Porque Jesus foi um homem bastante humilde e aceitou morrer na cruz. Será que o presidente Adalberto aceitará morrer na cruz por alguém? Até eu também tenho medo da cruz. Portanto, Jesus foi apenas um, e não podemos idolatrar ou colocar como deuses os homens que são fracos e têm falhas, mas Jesus já nunca teve falhas. Se calhar a sua grande falha foi o amor, e o amor quando é procurado para ser morto pela monotonia, que é aquilo de que quer fazer, mas não quer fazer e faz mal só por fazer, o amor sufoca e morre, e o mundo fica brutalmente violento. Portanto, Jesus teve o amor, que falta a muitos bons políticos. O engenheiro Adalberto Costa Júnior tem amor nas ações internas do vosso partido? Só ele próprio pode se julgar. Está-lhe a perguntar enquanto nossa convidada aqui no estúdio. Bem, eu tenho o máximo de respeito por eles, somos muito amigos,
Voltei e fiz uma campanha fervorosa à volta do presidente Adalberto, inclusive até quiseram me corromper e eu apresentei os valores da corrupção e eu disse, eu não troco o meu Jesus por 20 moedas de prata. Ok, falou de Jesus, Adalberto Costa Júnior é Jesus? Não, eu colocava-me na posição de que não sou uma Judas Iscariotes, que vendo a minha consciência em prol de dinheiro. Portanto, o meu Jesus, a minha moralidade. Quer dizer que o Massanga estava a lhe corromper? Até coitado, não foi uma sanga que me deu, foi uma outra pessoa, mas filiada à mesma campanha. Portanto, para dizer que eu fiz uma campanha fervorosa à volta do presidente Adalberto, se alguém o tem como Jesus, eu pessoalmente, como cristã, eu não aceito endeusar o homem enquanto pecador que o é. Agora, voltando àquilo que tem sido as ações do governo, 2026, disse há pouco tempo que acha que a figura ideal para ser o presidente da República falou em seu tio, que é o general Higino Carneiro. Em que base, qual é a sustentabilidade disso que nessa altura está aqui a nos contar? Para que gostava que fosse mais explícita para que a nossa família Mayombe exatamente percebessem exatamente a vossa intenção. Bem, durante a gestão de meu pai, o meu pai confiou bastante no general Higino. O general Higino era, como o general Copilipa, eram os homens matriz para a resolução de problemas dentro e fora do país. E não vamos nos esquecer que, pronto, não devia dizer isso, mas é uma verdade, toda a máquina eleitoral sempre esteve na mão do tio Higino Carneiro. Portanto, para dizer que a questão econômica mesmo da compra e da subvenção dos preços da cesta básica dos combustíveis também estava na mão do tio Higino Carneiro. Hoje, todos os dinheiros por ali, que pertencem até ao nosso pai, também está na responsabilidade do nosso tio Higino Carneiro. E são estes valores que nós queremos investir de novo em Angola. Mas com a política animalesca do presidente Lourenço, que não permite o perdão e investir aquilo que foi retirado de volta ao país, praticamente só nos resta o tio Higino ser ele o mentor da normalização econômica no país. Sabe onde está o dinheiro, sabe quem são que têm o dinheiro fora e conversa e tem a amabilidade de reconciliar com estas pessoas. Então, só o próprio tio Higino, dentro do partido do MPLA, é que é o mentor da estabilidade. Fora também, não é por acaso que agora move-se processos contra o tio Higino para sujar a sua imagem, impossibilitando então de ele concorrer, porque com a imagem suja e com o processo judicial, há uma candidatura à presidência da República, é muito difícil. Portanto, é nestes modos que digo, quanto mais se bate a um homem, é porque ele tem bastante valor. Aliás, o ouro só é ouro quando passa pelo fogo. E se hoje os generais estão a passar pelo fogo, é porque são realmente ouro, mas era preciso que se passe pelo ouro, pelo fogo. É nesta base. Exatamente. Já mesmo para olhar a 2027, como é que estamos a viver já momentos... Pré-eleitoral. Já. Pré-eleitoral. É verdade. Mas, com muita tristeza, a pobreza gritante permanece. Eu acho que as agendas deviam estar muito bem agizadas. O ideal, sim, mas o real compromete a qualquer agenda política. Eu ainda há pouco tempo vi crianças que de manhã saem e têm 8, 6 anos a engraxar sapatos. Os jovens absolutamente são chamadores de táxi. Então é com estes jovens que vamos fazer as campanhas, distribuir camisolas, distribuir panfletos, vota, mas é esta juventude que nunca foi beneficiada até pelas agendas dos próprios partidos, que apenas usam no momento de distribuição de camisolas, distribuição de cartazes, de panfletos. Portanto, está muito
muito, muito escura este ano, e é mais difícil ainda dizer-se que a juventude vai votar de uma forma consciente. Estão todos revoltados. A juventude não tem praticamente confiança nos líderes políticos. Não tem. Por quê? Porque em 2022, quando a juventude quis fazer a grande ação de defesa do voto, os líderes políticos é que recuaram. O seu presidente disse que não negou o poder. Como é que olha para isso? Desculpa? O seu presidente disse que não negou o poder. Evitou um banho de sangue, segundo as palavras do nosso presidente. Eu estou só a repetir as palavras do meu presidente. Evitou um banho de sangue. É uma realidade. As mortuárias estavam criadas para tal. Mas não há muita gente a morrer. Piorou mais ainda. Realmente. E esta chacina há pouco tempo dos nossos irmãos taxistas, eu acho que seria, ou tornou-se pior do que naquele dia se tivéssemos coragem de nos levantar. É verdade. Acha que 2027 o presidente Adalberto Costa já disse que não é a figura ideal, e nessa altura, caso o general Ensino Carneiro não lhe seja permitido, não é, para que concorra a presidente do partido e também às presidenciais, aliás, porque só concorre a presidente do partido quem é presidente de um partido político. Exatamente. Caso não concorra a isso, como é que a UNITA vai fazer? Quem é que acha que teria essa pujança para segurar o país? Não entendi bem. Caso o tio Higino não possa concorrer, a sua candidatura não passe. Okay. O Comitê de Honra do MPLA tem as suas escolhas. Isto eu não posso interferir. Quando o Comitê de Honra, composto por várias entidades, e uma delas muito minha querida, que é o avô Desidério Costa, assim entenderem indicar alguém que possa então suprir a dificuldade que não acredito que depois desta asneira que fizeram com o tio General Paca venham a repetir o tio Higino Carneiro. Não acredito, porque foi muita sujeira que fizeram. E neste momento estão a repensar 2 vezes se vão cometer a terceira vez. Portanto, eu não acredito que o tio Higino venha, portanto, a ser bloqueado. Mas caso assim o seja, lá eles têm um comitê de honra que rapidamente se vai reunir para traçar quem possa ser indicado. Eu pessoalmente não sei. Entre Manuel Homem, Adão de Almeida, uma possível figura que também propalava-se, era o falecido... Não dá. Não, o falecido Fernando Piedade Dia dos Santos. Nessas figuras todas, quem é que acha que é capaz, que pode lutar, concorrer tete a tete com o general Higino Carneiro? Bem, já não se fala dos mortos, mas eu gostaria de falar e fazer aqui que a sua alma descanse em paz. O mais velho Nandó. Tenho boas lembranças dele, inclusive seria ele, por isso é que, enfim. Para além do general Higino Carneiro, no MPLA já não tem mais ninguém? Da lista que me colocou, Manuel Homem já está bastante manchado com a chacina que aconteceu na manifestação dos taxistas. Eu não acredito que tenham capacidade de colocar um país nas mãos de quem deliberadamente matou bastantes cidadãos e crianças e mulheres. Adão de Almeida é bastante jovem, muito inteligente, sim senhora, mas pela idade, pese embora o nosso pai também teria subido
quase nesta idade, mas não. Por isso é que foi para a Assembleia Nacional, para acalmar um bocadinho os ânimos. Tirando isto, não sei qual era o outro nome que colocou, o falecido Nandó, pois, por ter sido uma pessoa forte que também foi para o mundo, portanto, do repouso. Eu lembro-me que ele estava bastante preocupado com a desmobilização efetiva dos últimos efetivos dos ex-militares. Inclusive, respondeu-me quando eu ameacei uma manifestação com todos os ex-militares da UNITA, da ex-FAPLA, das ex-FNLA, para reclamar as pensões de reforma que já deviam ser concretizadas de acordo com o protocolo de Luena. E o falecido Nandó respondeu-me que o governo não se ausentou, não se demitiu das suas funções, portanto, vai desmobilizar um pequeno efetivo dos ex-FAPLA, a maioria do efetivo das portanto, as nossas forças da UNITA e alguns da FLEC. O que eu escuto agora é que realmente o presidente Lourenço, antes de nós sairmos à rua, foi imediatamente assinar, portanto, a ordem, e saiu a ordem. O ministro da Defesa está também por assinar e levar ao Ministério das Finanças. Portanto, o falecido Nandó respondeu-me. Portanto, era um homem que estava comprometido e preocupado com a reforma dos ex-militares, que consiste na estabilidade do país. Porque aqueles valorosos combatentes que deram toda a vida, e a juventude e a sua família, para defender a pátria, merecem as suas reformas. E o processo do protocolo de Luena não foi concluído. De Luena, de Lusaka, não foi concluído. E, em função da minha preocupação de tirar as tropas para a rua, para a manifestação no dia 28 de agosto, o falecido Nandó responde-me que não se demitiu das medidas. Portanto, era um homem ideal, realmente, para a presidência da República. Mas, pronto, Deus sabe retirar os seus melhores filhos e descansar. E espero que a sua alma descanse em paz e que a justiça seja feita também. Meu irmão? Uhum. Sim. Exatamente. Agora, como é que olhas a recém-violação e é um caso que continua a levar vários ativistas à detenção por causa das realizações de marcha, sobre o caso da menina Belma? A nossa sociedade está bastante violenta. Quando se perde o amor, o respeito, a ética, a moral, perde-se tudo. E eu só peço que se faça justiça, o que normalmente no nosso país nunca se faz. Cria-se factos, traz-se a público pessoas que nem são responsáveis pelo ato, mas ao olhar para aquela menina da idade da minha filha, dói meu coração e apenas peço justiça. Os homens da justiça estão preocupados com outros assuntos, mas o mais prioritário, que são as violações, que são os assassinatos, as mortes, isto não estão preocupados. Porque se estivessem, a nossa sociedade não teria nenhum ato deste criminoso acontecer permanentemente como se fosse uma coisa normal. E o que é anormal passa a ser normal. E o normal passa a ser anormal. Eu olho com bastante dor e peço que se faça justiça, mas que realmente apareçam os verdadeiros culpados, que não venham criar aqui teatro como sempre têm criado. Muito bem. Já para terminar, quer deixar uma mensagem? De novo, o nosso país está bastante instável. E países com esta instabilidade faz-se um recurso, e com bastante receio, como os Estados Unidos fez recentemente ao país que foi liderado pelo Maduro. Quando um presidente não consegue ser humano, tolerante, pacifista,
acaba por ser invadido para que se retome a legalidade e a normalidade. Parece que podem acusar-me de bastante extremista, mas há atos que merecem ser realizados, porque os atos que o governo e os presidentes desses países fazem ao seu povo é de lesa pátria, como no nosso país. Um país que estava estabilizado, hoje temos crianças de 5 anos a engraxarem sapatos. Temos jovens que não vão para a escola e não têm, se calhar, nem o sonho de ir para a escola porque têm que carregar trouxas de quisaca às costas. Temos jovens que têm que se prostituir. Não que eu diga que tenham razão, mas também, se calhar, elas têm a sua razão para o fazer. Mas temos bastante petróleo, temos bastante diamante, temos 8 bacias hidrográficas e dos quais até alimentamos os países vizinhos. E somos conhecidos como um bastante poder militar na região. E procuramos resolver problemas da região dos Grandes Lagos e outros países, mas o nosso não. O que, por conseguinte, pode nos deixar bastante enfraquecidos e permissivos a uma invasão aqui do nosso presidente Donald Trump. Eu tenho uma especial afeição pelo Donald Trump. Porquê? Porque, e que não me deixe mentir o nosso presidente João Lourenço, quando eu estive bastante ativa nas redes sociais a atacar a sua excelência o presidente João Lourenço e quase a ser silenciada, o presidente Donald Trump enviou uma curiosa mensagem ao presidente Lourenço, fazendo-lhe relembrar que esta jovem que busca a luta para a libertação do seu país, ai daquele que tocar nesta jovem, sentirão o peso do meu governo nas suas unhas. O senhor presidente João Lourenço tem esta mensagem até hoje. Portanto, eu me sinto à vontade em falar, porque sei que tenho um carismático presidente, defensor dos oprimidos, que pode, a qualquer momento, se alguém tocar em mim, e aos meus, e digo também ao meu tio Paca, aos meus parentes, aos que me são de confiança, defender. Não a mim apenas, mas também a todos os países que se sintam oprimidos pelos seus presidentes, pelos seus governos ditatoriais e criminosos. Portanto, o presidente Donald Trump está a fazer um excelente trabalho. E eu admiro a coragem daquele mais velho, que se eu fosse americana voltava 3, 4 vezes a votar para que ele continuasse na presidência. Está a colocar direitinho alguns ditadores por estes países afora que precisam de levar uma sacudidelas. Muito bem. Muito obrigado por ter vindo e agradecemos que gostávamos de contar na próxima edição com a vossa presença. Estou bastante feliz. Repetir que permaneço no meu partido. Permaneço como o meu presidente, engenheiro Adalberto Costa Júnior. Pese embora não ter merecido a sua confiança política em ser nomeada para algum cargo, é preciso ter confiança política do presidente para que sejas nomeada. Para o comitê permanente é preciso confiança. Para a comissão política, como suplente. Desenquadrada, mas ainda assim eu acredito na minha UNITA, no meu partido, nos ideais que foram escritos e criados a partir de Mongai. Eu acredito. Portanto, para não deixar aqui uma nuvem, eu sei que vão comentar bastante, eu ainda sou UNITA até as últimas consequências. Pese embora seja filha legítima de Sua Excelência Presidente e o único presidente querido em Angola, engenheiro José Eduardo Santos, e por ele nós temos uma grande responsabilidade de apontar os erros, de apontar soluções para este país. E é por isso que eu sempre estarei disponível para a nossa família Mayombe, a que horas for, poder tecer as minhas considerações. Bem, muito obrigado. Muito obrigada.